E nós vamos continuar com o panorama bíblico do Antigo Testamento. Na semana passada nós tratamos a primeira sessão do livro de Gênesis, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. E hoje nós vamos tratar acerca do capítulo 12 até o fim do livro do Gênesis. Esta segunda sessão começa com a origem do povo hebreu, que não começou do dia para a noite, mas que Deus utilizou a vida de um homem chamado Abraão. Gênesis capítulo 12 diz o seguinte: Ora, o Senhor Deus disse a Abraão: Sai da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Te farei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. E Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Essa caminhada na saída de Ur dos Caldeus até a chegada de Canaã, que no futuro nós conheceríamos como Jerusalém, seria uma viagem de mais ou menos 1.800 quilômetros. Haja vista que à medida em que Abraão ia avançando para o seu destino esse que Deus revelaria posteriormente, o servo do Senhor começou a cavar poços. E no meio desse caminho, ele começava a criar pequenos oásis, que vai fazer muito sentido para nós quando nós tratarmos o livro de Josué. Outro detalhe interessante é que Ur dos Caldeus, aonde Abraão morava, é o mesmo lugar aonde posteriormente viria a ser a Babilônia, onde também foi o berço da civilização com os sumérios. Abraão era casado com Sara, que tinha o nome de Saraí, assim como Abraão recebeu o nome de Abrão. Sara desejava muito ter um filho. Ela percebia que não era possível realizar este sonho. Sugeriu que o seu marido deitasse com sua escrava Agar para que pudessem ter um filho. Ele assim o fez, deitou-se com a escrava e dela teve um filho a quem pôs o nome de Ismael, de onde no futuro viria a surgir o povo árabe. 11 anos depois, Deus cumpriria a promessa de trazer esse filho amado que Abraão tanto desejava. É claro que aconteceram algumas experiências. A primeira delas é que Abraão foi visitado por 3 anjos, dentre eles o Senhor Deus, que havia dito para o servo que 1 ano após ele teria um filho gerado de sua esposa. Sara, que não acreditava, riu-se no seu íntimo, escondida do lado de trás da tenda, e isso não ficou encoberto aos olhos de Deus, que disse para ela que daqui a 1 ano ela teria um filho. Tanto é fato que quando Isaac nasceu, no cumprimento da promessa de Deus, ela coloca o nome de Yitzhak, que para nós seria Isaac. Yitzhak vem do verbo serok, que quer dizer sorrir, porque ela diz: Deus me fez sorrir, porque o Senhor havia lhe dado um filho. Agora então nós temos Ismael, filho de Abraão com Agar, que geraria no futuro os árabes, e Isaac, filho de Abraão com Sara, que no futuro geraria o povo semita, os hebreus, os judeus. Mas a coisa não é tão simples assim. Esse garoto nasce, Abraão o circunda, foi com Abraão que Deus iniciou o processo da circuncisão como uma aliança de sangue com Deus, mas no capítulo 22 de Gênesis nós vemos que Abraão passa por uma prova muito grande. Deus havia pedido o seu filho em sacrifício. Abraão, completamente desesperado, mas crendo que Deus faria algo diferente, obedece, sobe para o Monte Moriá, junto com seu filho e mais 3 empregados. Chegando no pé do Monte Moriá, ele diz assim: aguardem aqui, eu e o menino vamos subir e, havendo adorado, voltaremos. Abraão, de fato, acreditava que Deus faria alguma coisa para mudar a sua realidade, e que Deus não tiraria aquilo que ele havia prometido, mas que simplesmente era um teste de fé. Assim se fez. Os dois estão no topo do Monte Moriá, preparam o local do sacrifício. O garoto pergunta para Abraão: pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão diz com toda a fé do mundo: Deus proverá para si um cordeiro. Depois que ele amarra o seu filho para imolá-lo, no momento em que ele levanta aquele cutelo, aquela faca, um anjo de Deus grita: Abraão! Não faça isso, pois agora bem sei que temes a Deus. Então ele desamarra o seu filho,
dá um abraço no filho e no momento desse abraço ele observa que havia um animal preso pelos chifres em um galho de árvore. Ele pega esse animal, sacrifica esse animal e ali passou a ser chamado aquele ambiente de o Senhor proverá, Jeová Jireh. Nós vemos poucas coisas acerca da vida de Isaac. Sabemos que ele lutou para desentulhar poços que foram entulhados pelos inimigos. Mas também chega um momento em que Isaac precisa se casar. Abraão faz o seguinte, chama o seu servo Eliezer e diz para ele o seguinte: vá até a terra dos meus pais e lá você vai trazer uma esposa para o meu filho Isaac. Eliezer não sabia quem seria e ele pede um sinal a Deus. E o sinal seria o seguinte: a mulher que desse de beber para a comitiva e também para os camelos, esta seria a mulher que seria entregue para Isaac. Ele chega na região lá de Harã, conversa com as pessoas até que ele tem contato com uma jovem. E essa jovem fala o seguinte: eu vou entregar para você água, vou entregar para os seus servos e também darei água para os seus camelos. Aquela comitiva tinha por volta de 10 camelos. Cada camelo toma 200 litros de água. Nós sabemos que aquela menina teve que fazer um serviço muito grande para poder suprir a necessidade de todos os animais e também da comitiva. E este foi o sinal que Eliezer recebeu para ter a certeza de que ela seria a mulher de Isaac. Eliezer então conversa com a menina é convencida de que Deus tinha um propósito com ela. Ela vai para a tenda se arrumar, se preparar, gasta um período se arrumando e então a garota vem para a carruagem e é levada para a região onde está Abraão e Isaac. A Bíblia diz que no caminho, no meio do caminho, chegando perto da tenda de Abraão, Rebeca observa Isaac ao longe. E a Bíblia diz que Isaac encontra-se com Rebeca no meio do caminho e eles se amaram um ao outro. E então Isaac leva ela para a tenda de seu pai e lá consuma o casamento. E aqui nós temos uma simbologia espiritual muito grande. Eu quero colocar aqui Rebeca como a representação da igreja. Quero colocar Eliezer como a representação do Espírito Santo. Isaac seria Jesus. E a tenda de seu pai seria o céu. Vamos à analogia. O Espírito Santo vem de longe, vem do céu, que seria o Eliezer indo para a terra onde está Rebeca. Ele conversa com Rebeca, que seria a igreja. E a igreja é quem é convencida do pecado, da justiça e do juízo. Logo depois, a Rebeca demora um tempo para se preparar. E esse é o tempo que nós estamos vivendo aqui. Representa esse tempo que nós estamos vivendo aqui, o tempo da graça. Mas chega um momento em que Eliezer pega a Rebeca, coloca na sua carruagem e a leva para a região onde Isaac está. E esta é a representação do arrebatamento da igreja. Olha que top. Com o arrebatamento da igreja, o texto de Tessalonicenses diz que a igreja vai se encontrar nos ares com o Senhor Jesus. E Isaac encontra-se com Rebeca no meio do caminho. E ali Eliezer entrega a esposa de Isaac para ele e ele leva para a tenda de seu pai para consumar o casamento. Seria como se a igreja fosse arrebatada pelo Espírito Santo, entregue a Jesus nos ares e ali Jesus a leva para o céu para consumar o grande casamento entre a noiva e o cordeiro. Isaac então casa-se com Rebeca, que era estéril. Por 20 anos, este casal ora a Deus para que o Senhor abrisse a madre de Rebeca. E quando Isaac alcança a idade de 60 anos, sua mulher engravida de gêmeos. No ventre dela, nós temos Esaú e Jacó. Jacó seria o pai dos israelitas no futuro. Esaú, o pai dos edomitas, também no futuro. Deixa eu pausar um pouquinho aqui sobre a família do Abraão para falar um pouquinho sobre o seu sobrinho Ló. O sobrinho Ló, ele acabou sendo tratado como um filho por Abraão, porque o seu pai havia morrido e Ló ficou aos cuidados de Abraão. Ló ficou tão rico quanto seu tio Abraão e teve um momento em que eles não conseguiam mais estar no mesmo ambiente. Foi então que eles decidiram se dividir. Ló olhou as campinas do Jordão e foi para uma terra onde posteriormente nós chamaríamos de Sodoma e Gomorra. Estando naquele lugar, havia uma prevaricação sexual muito grande. A depravação daquele povo era uma coisa absurda, ao ponto de que as pessoas tinham práticas homoafetivas naquele ambiente. Ló recebe a visita do anjo do Senhor que diz para ele o seguinte: você precisa sair daqui, porque dentro de alguns dias Deus vai destruir essa cidade lançando fogo
e enxofre. A coisa ficou tão absurda que quando os anjos do Senhor, materializados em pessoas, estavam dentro da casa de Ló, os vizinhos começaram a bater na porta pedindo assim: deixe esses homens sair aqui para que nós possamos ter relações com eles. Nesse momento, o anjo do Senhor fez com que os homens ficassem cegos e assim não conseguiram fazer absolutamente nada. O anjo volta para o Ló e fala assim: você está vendo a situação? Nós vamos sair amanhã bem cedo e vocês não vão olhar para trás. A Bíblia diz que logo na parte da manhã, Ló com sua família, sua mulher e suas 2 filhas, decidem partir. Os maridos das 2 filhas de Ló não quiseram acompanhá-los e decidiram ficar. A Bíblia diz que eles vão embora e está escrito assim: no momento em que cai fogo e enxofre, a mulher de Ló olha para trás e se torna uma estátua de sal. Eu preciso até te ensinar uma coisa muito top. O fato de olhar para trás não fez com que ela se tornasse uma estátua de sal. Esta seria uma expressão idiomática, que só faz sentido no contexto hebraico, no contexto de Israel. Um exemplo muito simples: quando Jesus fala, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Se nós pensarmos literalmente, isso não faz sentido. Mas se nós pensarmos assim, aquele que começa a obra de Deus, e volta para o lugar de onde saiu, esse não é digno do reino. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a mulher de Ló. Possível e provavelmente ela retorna para sua casa para pegar alguma coisa e não deu tempo de se salvar. Ló então é salvo junto com suas 2 filhas, que estavam preocupadas com a sua descendência. E o que elas fazem? Embriagam o pai em 2 noites. Na primeira noite, a filha mais velha tem relações com o pai, Ló. Na segunda noite, a filha mais nova tem relações com o pai e ambas engravidam do pai. É uma relação incestuosa. Os 2 filhos nascem e um chama Moabe e o outro chama Amon. Essas 2 pessoas gerariam 2 povos que são muito conhecidos dentro do povo de Israel: os Amonitas e os Moabitas, de onde viria Ruth, que se casaria com Boaz e entraria na genealogia de Jesus. Mas isso está lá no livro de Ruth. Vamos voltar agora para a família de Jacó. Jacó nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Era conhecido como um trapaceiro. Esaú era um caçador. Certa feita, Esaú chegou faminto, com muita fome do campo, e pediu para que seu irmão dividisse com ele um prato de lentilha. Ora, Jacó faz uma proposta: eu te dou a sopa de lentilha se você vender para mim a primogenitura. O Esaú, sem pensar, falou: pode pegar, fica com você. A primogenitura é uma bênção muito importante que é dada para o primeiro filho da família, e é ele que é responsável por levar essa bênção para as gerações seguintes da sua casa. Esta foi a primeira mancada que o Jacó fez, mas nós temos mais uma. Quando Isaac já estava em idade avançada, ele estava pronto para abençoar o filho mais velho. E ele diz para Esaú: meu filho, vá até o mato e caçar algo e preparar uma sopa para mim. Rebeca ouviu e fez um plano junto com Jacó. Interessante dizer que aqui nesse momento nós temos uma espécie de prediletismo familiar. Isaac gostava muito mais de Esaú, ao passo que Rebeca gostava muito mais de Jacó. Depois que a Rebeca ouviu a conversa entre Isaac e Esaú, ela fez o seguinte: conversou com Jacó dizendo: meu filho, eu vou preparar um guisado aqui, nós vamos colocar um pano peludo nas suas costas e você vai entregar para o seu pai esta sopa e vai receber a bênção da primogenitura. E assim aconteceu. Prepararam o guisado, o garoto foi levar para o pai estava cego. E ele disse: quem é que está aqui? Jacó fala: sou eu, seu filho Esaú. Como Jacó estava com um pano de pelos que tinha também o cheiro de Esaú, Isaac disse o seguinte: bom, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. A Bíblia diz então que ele come esse guisado, essa sopa, e logo depois Jacó coloca a mão sobre a coxa de Isaac e Isaac o abençoa com a bênção da primogenitura. E isso aconteceu um pouco antes de que Esaú entrasse. O filho do Isaac entrou com a caça para preparar e Isaac fala: mas quem é você? Ele falou: sou Esaú, seu filho. E aí então Isaac fala: mas Esaú não estava aqui agora, eu acabei de abençoá-lo. Foi então que o Esaú caiu em si: meu irmão me traiu. E o cara entrou numa ira muito grande e desejou matar Jacó.
Rebeca, que ficou muito preocupada, chegou no Jacó e falou o seguinte: filho, você precisa ir para as terras dos meus pais. Lá você vai ficar protegido. Vai embora daqui porque o teu irmão quer te matar. Jacó sai de Berseba e chega em Padã Arã, uma distância de 750 quilômetros. Lá ele conhece Labão, que tinha 2 filhas. Jacó se interessou pela filha mais nova, Raquel, e entra em um acordo com o pai. Labão propõe para ele 7 anos de trabalho. E ao passo que esses 7 anos foram cumpridos, ao invés de Labão entregar Raquel, ele entrega Leia, porque dizia que não podia entregar a filha mais nova para se casar. Jacó, apaixonado por Raquel, decide o seguinte: vou trabalhar mais 7 anos. E então Jacó passa 14 anos trabalhando para Labão para poder se casar com Leia e agora com Raquel. Mas no livro do Gênesis tem uma escrita muito interessante acerca de algo que Deus trata com Jacó. Capítulo 28, versículo 11 diz: E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou: eis que uma escada estava posta, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. E esta terra que está deitado darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Aqui nós já percebemos que Deus tinha um propósito, de fato era com Jacó. E todas as coisas que foram feitas, até mesmo o erro de Rebeca, foram permissivas por Deus para que Deus cumprisse. O propósito de Deus para avançar com a descendência de Abraão estava em Jacó e não em Esaú. Então Jacó prosperou de uma maneira absurda. E como cruzavam os animais diante dos galhos, as ovelhas elas davam crias listradas com manchas malhadas. E Jacó separou ali as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listrados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim Jacó, ele foi formando ali um grande rebanho para si mesmo, porque o Labão falava o seguinte: os que nascerem listrados, fica para você, os que não nascerem listrados, ficam para mim. Só que quando ia dar cria, todos os animais nasciam listrados e ia ficando para Jacó. Aí teve uma hora que o Labão fez o seguinte: vamos fazer o contrário, os que não nascerem listrados ficam para você, e os que nascerem listrados ficam para mim. Quando foram aparecer as crias, todas elas não eram listradas e foram ficando para Jacó. E Jacó foi enriquecendo, prosperando, engordando a sua conta bancária. Jacó, casado com 2 mulheres, e cada uma dessas mulheres tinha 2 concubinas, a história conta que Jacó teve filho com essas 4 mulheres. Vamos conhecer os filhos de Jacó. Rúben foi o primogênito de Jacó. Ele era o filho de Lia, a primeira esposa de Jacó. Simeão foi o próximo e também era filho de Lia. Levi foi o 3º filho de Jacó com Lia. Judá foi o próximo e depois de dar à luz a Judá, Lia parou de ter filhos por um tempo. Dan era o filho de Jacó, nascido de Bila, serva da sua esposa Raquel. Naftali foi o próximo filho através de Bila. Gade foi o número 7. Ele era filho de Jacó com Zilpa, serva de Lia. Aser foi o próximo. Ele era o 2º filho de Zilpa. Issacar foi o outro filho dado a Lia. Zebulon foi o próximo filho, o 6º filho de Lia. Diná era a única filha menina de Jacó e a sua mãe era Lia. O 12º filho de Jacó, que foi o primeiro filho que ele teve com Raquel, depois que Deus abriu o ventre, foi José. Benjamim, então, foi o último filho que Jacó teve com Raquel. Então nós entendemos que com Raquel, a mulher amada, Jacó teve 2 filhos, José e Benjamim. Desses filhos de Jacó no futuro seriam geradas as 12 tribos de Israel, que consequentemente se tornaria a nação do povo de Israel. Mas não para por aí. Jacó tem filhos, está rico,
mas o maior desafio da sua vida ainda estava por vir. Precisava encontrar o seu irmão novamente e viver a maior experiência da sua vida com Deus. Jacó vai voltar para Berseba. Ele divide a sua comitiva em 3 grupos. No grupo do meio estava a sua família. O último grupo estava Jacó. A Bíblia diz que quando estão caminhando em direção a Berseba, chegam num lugar, num vale, e esse vale é conhecido como Vale de Jaboque. A Bíblia diz que Jacó permite que toda a comitiva passe e ele fica no Vale de Jaboque. Quando chega na parte da noite, aparece um varão e luta com Jacó. A Bíblia vai falar que Jacó estava lutando em busca de uma bênção. O anjo até dizia: deixe-me ir, porque já está amanhecendo. Chegou um momento em que o anjo do Senhor percebeu que não prevalecia contra Jacó, tocou-lhe a coxa e Jacó ficou manco. No meio dessa luta, Jacó fala para ele: não vou deixar você sair enquanto você não me abençoar. Foi então que o anjo do Senhor, já bem de manhãzinha, diz o seguinte: qual é o teu nome? E Jacó responde: Jacó. Em hebraico, Yaakov, suplantador. E o anjo do Senhor então diz: você não mais se chamará Jacó, mas a partir de então vai se chamar Israel, porque como príncipe de Deus, lutou com Deus e prevaleceu. Isso aqui é muito top, porque a partir de então o nome de Jacó mudou. Ele não é mais um suplantador, ele é Israel, príncipe de Deus, o homem que lutou com Deus. O nome Israel, em hebraico, ele é dividido em 3 partes. Ish, que seria homem. Ra, que seria o termo para batalha. E El, que é uma das formas de chamar Deus. Então, o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Este, então, é Israel, o pai da nação de Israel, do povo de Israel, do povo judeu. Jacó, que agora se chama Israel, está pronto para se encontrar com seu irmão. Ele se encontra com Esaú e lá Deus faz uma obra. Esaú libera perdão para Jacó, os dois se abraçam e choram muito e começam a viver em paz. Esaú segue a sua vida como líder de um clã de flecheiros, caçadores, arqueiros, e Jacó se estabelece na região de Berseba. Claro que Jacó acaba replicando uma coisa que aconteceu com ele. Ele era o filho predileto de Rebeca. E dos seus 13 filhos, 12 homens e uma mulher, Jacó tinha um filho predileto. E esse se chamava José. O José é uma pessoa extremamente importante aqui nessa seção do Gênesis. Principalmente porque em 2 oportunidades ele sonhou algo interessante. O primeiro sonho, a Bíblia diz que os feixes de trigo dos irmãos de José se curvavam diante do feixe de trigo de José. Logo depois ele tem um outro sonho e conta para seu pai e para seus irmãos, dizendo que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Jacó até falou assim: ô filho, quer dizer que eu, sua mãe e teus irmãos vamos todos nos curvar diante de você? Faça-me o favor. É claro que à medida em que José era muito querido pelo pai, passou a ser odiado pelos irmãos, que criaram uma emboscada para ele. Levaram José para um campo, agarraram José e o prenderam dentro de uma cisterna. José tinha ganhado uma túnica colorida de seu pai. Era um presente que o pai havia dado. E o que os irmãos de José fizeram? Pegaram um animal, mataram o animal, sujaram a túnica de sangue e levaram a túnica para seu pai. Lá apresentaram para Jacó o seguinte: olha, pai, o seu filho, o Zé, o bonitinho que você gosta, ele foi atacado por uma besta fera e morreu. Jacó entrou numa tremenda depressão. Ao passo que, enquanto isso, José estava preso na cisterna. Os irmãos foram lá para conferir. E enquanto estavam lá, perceberam que estava vindo uma caravana dos ismaelitas, que estavam saindo de Berseba em sentido ao Egito. Eles vendem o irmão para essa comitiva de ismaelitas. José então é vendido pelos seus irmãos e é levado para o Egito. É claro que Deus estava com o garoto, que se destaca e vai parar na casa de Potifar, chefe da guarda real do faraó. Ele se torna um servo de confiança, um administrador da casa de Potifar. O problema do Potifar era a mulher dele, que achou José interessante e queria ter relações sexuais com ele. Após tentar algumas vezes, o José correu todas as vezes dessa mulher, dizendo: longe de mim pecar contra Deus e contra o meu Senhor. Em um dia em que a casa estava vazia,
não tinha ninguém, só estava José e a mulher do Potifar. Ela tentou agarrá-lo, e no que ela tenta agarrá-lo, ele sai correndo e ela segura a sua roupa. O José foge, e aí a mulher do Potifar sai gritando, dizendo: este homem tentou me agredir, me violentar. E é claro que o Potifar acreditou naquilo que a mulher dele disse e prendeu José. Mas Deus estava com o garoto. José, estando na prisão, se destaca também porque as pessoas sabiam que ele era um garoto hebreu que tinha condições de interpretar sonhos. Haviam mais pessoas presas com ele. É interessante dizer que possivelmente José passa 13 anos preso. Duas pessoas, um padeiro e um copeiro, contam o sonho para José. O sonho do padeiro era o seguinte: ele sonhou que estava carregando 3 cestos de pão na cabeça. E no cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas para o rei. E as aves vinham e comiam essas comidas. Mas o copeiro-chefe também conta o sonho para José. Era o seguinte: ele sonhou com uma videira que brotava e florescia e produzia uvas maduras. Sonhou também que ele espremia as uvas na taça e entregava para o faraó. O José traz a interpretação do sonho dos 2 homens. É claro que o José havia dito para os 2: vocês não podem esquecer de mim quando vocês forem livres, tá? O José começa a contar o sonho. Primeiro ele chega para o padeiro e fala: daqui 3 dias você vai ser enforcado. E quando ele chega para o copeiro e fala: daqui 3 dias você será realocado ao seu cargo. E aconteceu exatamente conforme José havia dito. O padeiro foi retirado da prisão e foi enforcado. E o copeiro voltou para sua posição, mas esqueceu do José. É óbvio que Deus não havia esquecido. Faraó tem um sonho e ele se preocupa em saber que tipo de sonho era esse. Até que alguém falou: olha, tem um garoto hebreu que está preso, que ele interpreta sonhos. Vamos falar com ele? Foi então que José foi levado até o faraó. E o faraó começa a contar o sonho para ele. O faraó, o rei do Egito, ele sonhou que 7 vacas gordas estavam saindo de um rio. E em seguida 7 vacas magras apareciam e devoravam as vacas gordas. Aí o faraó acordou, ficou meio assustado e voltou a dormir. Quando ele dormiu, ele sonhou novamente. E nesse sonho ele diz que de um mesmo pé cresciam 7 espigas de milho saudáveis. E em seguida brotavam deles 7 espigas doentes. As espigas doentes devoravam as espigas saudáveis. O José trouxe a interpretação para o rei e diz o seguinte: ó rei, dentro de 7 anos você vai viver uma grande fartura aqui no povo, porque vai haver muita fartura sobre toda a terra. Passados 7 anos, haverá uma rigorosa fome sobre toda a terra. Nesse momento, o José ganha o coração do rei porque ele sugere uma coisa. Rei, eu tenho uma ideia para você. Separe 1/5 de tudo aquilo que o Egito arrecadar durante 7 anos de fartura e armazene. Quando começar a fome, o Egito vai ter comida para o seu povo e também para vender para os outros. Isso entrou no coração do faraó de tal forma que ele decidiu que José não deveria ser um escravo, mas que deveria ser o governador do Egito. José sai da posição de escravo para se assentar na posição de governador, o segundo homem mais poderoso do Egito, ou o segundo homem mais poderoso do mundo. Passam-se os 7 anos de fartura e começa a fome. A família de José, que estava lá em Canaã, morava longe do Egito, começou a passar necessidade. Foi então que Jacó envia lá os seus 10 filhos mais velhos para comprar comida no Egito. Foi nesse momento em que os irmãos tiveram contato com José. Até o presente momento, eles viam José, mas não o reconheciam. José havia percebido que eram seus irmãos. E ele faz uma série de testes com os irmãos, até que ele se revela e mostra a sua identidade. E ele diz: eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam. Mas não fiquem tristes por terem vendido a mim. Deus me colocou nessa condição para a conservação da vida. E então José perdoa os seus irmãos e faz com que sejam trazidos todos os familiares dos irmãos, principalmente o seu pai. O José conversa com o faraó, e o faraó permite que a família de José pudesse morar nas terras de Gósen, uma terra que fica próximo do delta do Nilo,
e que era muito frutífera, que tinha uma condição para plantar, que tinha uma condição para que as pessoas pudessem viver da agricultura. Foi ali que a família de José foi morar. Um grupo composto de 70 pessoas passaram a habitar nas terras de Gósen. Chegou um momento em que o faraó morreu e entrou um outro, talvez o famoso Ramsés. Quando Jacó estava prestes a morrer, José leva os seus filhos para que Jacó os abençoasse. José tinha 2 filhos, Manassés e Efraim. Jacó abençoa o filho mais novo e assim começa a caminhar para morrer. É claro que Jacó havia pedido que José fizesse uma promessa, que quando Jacó fechasse os seus olhos, que ele fosse levado para ser enterrado na caverna de Macpela, lá onde estavam Abraão, Sara, Isaac e a família do José. Então, assim aconteceu. Mas você lembra que o faraó tinha mudado? José está perto de morrer a essa altura. Já estamos no final do livro de Gênesis, lá perto do capítulo 50. E o José faz com que as pessoas prometessem algo. Quando ele morresse, os seus ossos seriam levados do Egito para Canaã. E assim foi prometido. José morreu, seus ossos foram colocados dentro de um baú, de uma caixa, mas o faraó, que não era o mesmo faraó da época do José, mudou a cabeça. Estava preocupado porque os hebreus se multiplicavam muito. Ao passo de que o faraó pensou o seguinte: olha, essa galera está multiplicando demais. Se estourar uma guerra, eles vão fazer a gente escravo. E antes que eles nos tornem escravo, nós faremos deles escravos. E começa a colocar o povo hebreu sob trabalhos forçados. E aqui nós começamos uma nova página da história de Israel. A escravidão que dura 400 anos até que Deus levantasse um libertador. Mas sobre esse libertador, nós vamos conversar na próxima aula. Um abraço muito carinhoso, fique com Deus e até!